Vamos explicar agora uma coisa central nesse programa Pais Protagonistas, que são os planos de ação. O que são planos de ação? São coisas que já se usavam em empresas, na parte de administração. São ações que a gente vai tomar para que algo aconteça. Com relação às famílias, a gente pode falar em planos de ação de passado, de presente e de futuro. De passado são planos para corrigir alguma coisa que estava ruim no passado, o que veio se arrastando até hoje, um vício que a família tem, o que aquela criança tem, o que, que os pais têm. O de presente é para melhorar alguma conduta atual, e o de futuro, que são os mais eficazes, prever algum problema futuro. Você já se adiantar ao problema que pode vir a acontecer e prevê-lo. Então, basicamente, todos os planos de ação eles são compostos de uma primeira situação familiar. Cada situação familiar é única, cada necessidade familiar é única, então é importante a gente localizar a nossa situação familiar. Quando a gente fizer reuniões de grupo, a gente está começando a fazer esse pais protagonistas meio isolados, grupos pequenos, mas a ideia qual que é? Contar rapidamente essa nossa situação familiar. Por que a gente quer realizar aquele plano de ação? Qualquer livro de educação que você leia, ou cada palestra que vocês assistam aqui, é interessante que vocês tenham ideia. O que eu posso fazer na prática, na minha família, para melhorar isso? Essa é a ideia básica do plano de ação. Pode ser para consertar algo, para viver algo, ou para prever algo no futuro. Então, a primeira ideia é a situação familiar. Com objetividade, sabe o que é fato real da sua família. Depois, o que a gente quer, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é melhorar a comunicação familiar, por exemplo, melhorar a ordem específica dos brinquedos que as crianças largam jogadas, ou a comunicação que a gente começa a conversar mais, e ficar menos no celular. Qualquer objetivo prático desse jeito. Então esse é o objetivo. O que vai nos motivar a isso? Por que eu vou largar o meu celular? Eu acho muito mais legal do que ficar conversando com meus parentes, com meus pais, etc. Não é muito mais legal. Não. Se você não tem uma razão profunda, uma razão poderosa, a gente não vai conduzir a mudança nenhuma. Tem até uma frasezinha, Rapoverkan. Razões poderosas e verdadeiras conduzem à mudança. Então, qualquer coisa que a gente queira, que a gente sabe que é boa, etc., tem que ter uma razão poderosa e verdadeira, aquela ideia da razão guia a vontade, para a gente começar a fazer. Essa é a motivação. Você tem um objetivo, a motivação é a coisa mais importante. Depois da motivação, eu tenho motivos, tenho um objetivo, aí eu tenho que fazer. Aí vem a ação. A ação é como é que nós vamos concretizar isso na prática da nossa família. Vai combinar todo mundo, vai conversar, vai ser uma conversa sós. O pai vai conversar com o filho, ou a mãe, ou os dois juntos, ou os 4, 3, 5 filhos juntos. Isso é um problema familiar global. E aí, se eles forem maiores, eles podem participar disso, Se forem menores, eles têm o dever de obedecer. Então, os pais que tomam as decisões, orienta, explica e faz acontecer. Aquela ideia, Dá o exemplo de luta, pelo menos, por adquirir aquilo que a gente quer que eles façam. Depois, exige que seja feito. E depois explica, se for o caso, se precisar. Pode até explicar antes, mas normalmente só a razão não faz eles se mexerem, Você dá uma forçadinha na vontade, para que a coisa aconteça. Então, aí vai ter a historinha do que aconteceu. E depois o resultado. Olha, deu certo, não deu, precisamos mudar isso aqui foi meio drástico demais, ou a gente não pensou nesse outro detalhe que foi acontecendo na hora que a gente foi realizar. A gente vai fazendo os ajustes. E é legal compartilhar isso no grupo, ou com as pessoas que a gente, vamos dizer, está com o mesmo objetivo, um objetivo semelhante, para trocar ideias, trocar criatividade.
É interessante, a gente cresce em amizade, né? Conversando com o grupo e compartilha ideias, né? Quatro cabeças pensam melhor que duas, que 6 pensam mais ainda. Então a ideia é que todo mundo pense nessa participação. É importante essa ideia porque, além da gente pensar nos outros e ajudar os outros, né, a gente se sente com responsabilidade de fazer a nossa parte, pelo menos. Né? É uma coisa assim que, para começar a viver um pai protagonista de verdade, a gente às vezes precisa sair um pouco da inércia, sair da nossa zona de conforto. Então, pensem nos planos de ação, né? Essas 5 ideias básicas, né? A situação familiar, algo que a gente queira melhorar, depois o objetivo que a gente quer melhorar, objetivo pequeno. Nos livros da coleção A Ser Família, eles vêm normalmente 3 objetivos básicos por mês, né, para a gente criar algum plano de ação, pelo menos um plano de ação em algum desses 3 objetivos. Tem o embasamento teórico, que agora nós estamos fazendo em forma de vídeo. Depois, a motivação, né, as razões, o motivo, por que aquilo é importante. Depois, a ação e o resultado. Né? Isso é um plano de ação. E vocês podem criar plano de ação para tudo. Para tudo, tudo, tudo. Tá?